Olá, eu sou o professor Kleber Rangel e hoje a gente vai falar sobre potenciação. Parece um nome assustador, mas na verdade potenciação é uma multiplicação de fatores exatamente iguais. Lembrando que fator, né, é o nome do número que está envolvido na multiplicação. É a nomenclatura, né, desse nome. Bom, veja bem, tenho 3 vezes 3. Lembrando que eu estou multiplicando dois números exatamente iguais. E eu posso representar a multiplicação de números exatamente iguais através desse símbolo que está aqui, que é chamada, a maneira como esses dois números estão escritos, que é chamado de potenciação. Então, quando vocês olharem na vida de vocês, um número grande embaixo, né? Embaixo, um pequenininho, um pouquinho à direita, isso indica que você tem que fazer uma conta. E que conta é essa, professor? Você vai pegar a base e multiplicar por ela mesma quantas vezes o seu expoente estiver indicando. Reparem aqui, ó, uma vez, 2 vezes. Então, eu vejo que tem muita gente que pega o 3 ao quadrado, 3 elevado à segunda potência e diz que é 6. O que ele fez? Ele pegou o 3 e multiplicou por 2. Se eu quisesse que você multiplicasse 3 vezes 2, eu ia escrever isso aqui, ó, 3 vezes 2. 3 vezes 2 são 6. Beleza. Mas eu não quero, isso aqui porque em matemática, na verdade, a gente quando faz conta, quando tem dois números, um sinal no meio. Então, repare aqui a primeira continha que eu tenho aqui, 3 mais 2, tem dois números e um sinal no meio. Indica que você tem que fazer uma soma desses dois números. 3 mais 2 igual a 5. Na conta de baixo, né, eu tenho que fazer uma subtração. Por quê? Eu tenho esse sinal aqui no meio. 3 menos 2 igual a 1. Você tem que subtrair, você sabe que você tem que subtrair, porque tem um sinal de menos. Aqui embaixo eu já expliquei, tem 3 vezes 2, você sabe que tem que multiplicar o 3 vezes 2, porque tem um sinal da multiplicação. Então você efetua a multiplicação, 3 vezes 2, 6. E aqui 3 dividido por 2, todos nós conhecemos esse símbolo de dividir. Você tem que pegar o 3 e dividir por duas partes iguais, isso vai dar 1,5. Quando eu coloco aqui embaixo 4 elevado ao cubo, eu tenho dois números sim. 4 elevado à terceira potência é a maneira como eu leio isso, tá? Você lê a parte de baixo, naturalmente, e a parte de cima, o expoente, tá? A gente lê ordinalmente. Então, 4 elevado à terceira potência. Agora, como resolver isso? A base é o número grande que está embaixo. Esse número grande, o nosso chão não é a nossa base? Então, o número que está embaixo a gente chama de base. E o número que está em cima, um pouquinho à direita, voando, tá? A gente chamado com esse nome chamado expoente, tá? Então, 4 elevado à terceira potência, 3 é o expoente, 4 é a base. O que é isso, professor? Nomes, né? Nomenclatura dos números que estão envolvidos numa conta. Vocês aprenderam a nomenclatura da soma. Primeira parcela mais segunda parcela, o resultado é chamado total ou soma. Aqui na subtração tem o minuendo, o subtraindo e a resposta é chamada de diferença. Na multiplicação, o 3 é um fator, o 2 outro fator e o produto é o chamado resultado da multiplicação, 6. 6 é o produto. Aqui eu tenho o dividendo, quem divide é o divisor e o resultado é chamado de quociente. São nomes dos números que estão envolvidos nas operações de matemática. Vocês aprenderam todos esses nomes no decorrer desses anos que vocês passaram. Agora a gente também tem que saber, a gente tem uma conta para efetuar em matemática chamada potenciação e também os números que estão envolvidos na potenciação também recebem nomes. Qual é o nome, professor? Na base, esse número que está embaixo é chamado de base, e esse número que está em cima, um pouquinho à direita, menor, é chamado de expoente. E o resultado também tem um nome, chamado de potência. Tá? E aí, como é que eu resolvo isso? A gente tem que fazer assim, 4 ao cubo, ou 4 elevado à terceira potência. Esse 4 vai aparecer na multiplicação quantas vezes o meu expoente estiver indicando. O meu expoente aqui é 3. Reparem que o 4 aparece aqui uma vez, 2, 3 vezes. Se eu boto 4 ao cubo, tem gente que faz 4 ao cubo e diz que é 4 vezes 3, 12. Não, eu não pedi para multiplicar o 4 vezes o 3. Eu pedi para você multiplicar o 4 por ele mesmo, 4 vezes 4. Então eu tenho 4 elevado à terceira potência. Vocês repararam que eu chamei o 3 de terceira potência, chamei de cubo também?
E o 3, quando está no expoente, ele tem um apelido chamado cubo. Por causa dessa figura mesmo que vocês conhecem, de um tetraedro, hexaedro regular, um hexaedro regular, cubo dadinho, que tem 6 faces iguais, todas as arestas são iguais, e o volume do cubo é dado por A elevado à terceira potência. Por causa dessa figura, o 3 tem esse nome de cubo. E se você reparar, o 2 também quando está no expoente, o 2 e o 3, quando estão no expoente, recebem nomes diferentes. Você pode usar o 2 aqui como ou segunda potência ou quadrado. Quadrado por causa da figura do quadrado mesmo. E quando você quer calcular a área de um quadrado de lado L, L vezes L dá L elevado à segunda potência. Então, esse 2 aqui foi apelidado de quadrado, quando está no expoente, por causa da figura do quadrado. E esse 3, quando está no expoente, é chamado de cubo, por causa da figura do cubo. Então, 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. Como solucionar isso? Isso aqui, então, eu tenho que fazer a primeira multiplicação de 4 vezes 4, que são 16, e depois continuar multiplicando pelo outro 4 que falta. 16 vezes 4 são 64. 64 é a potência, né, do 4 elevado ao cubo, ou 4 elevado à terceira potência. Bom, observações. Eu vou botar umas observações aqui que estão com letras, né, e vai parecer meio estranho, mas eu já vou explicar para vocês ali no meu exemplo. Então aqui eu tenho A elevado a 1. O que é isso? É um número elevado a número 1, a potência 1, né? A elevado à primeira potência. Quantas vezes o meu A vai aparecer na multiplicação? Quem indica é o expoente. O expoente é 1. Então esse A só vai aparecer uma única vez. Então a resposta é A. Tá? Então qualquer número elevado à primeira potência é o próprio número. Por isso eu estou representando pela letra A, que ele significa qualquer número. 3 elevado a 1, 3. 153 elevado a 1, 153. Tá? Então, qualquer número elevado a 1 é só repetir o próprio número, porque ele só vai aparecer uma vez na multiplicação, não tem com quem multiplicar, o resultado é aquele mesmo. Depois tem um que parece muito complicado. A elevado a 0. Olha, o meu número é A, minha base é A. O meu expoente é 0. Quantas vezes o meu expoente tem que aparecer na multiplicação? A gente teria que botar 0, né? Só que a resposta é 1. E eu vou mostrar para vocês ali, não é uma demonstração, porque aqui eu estou botando números efetivamente. Eu teria que demonstrar com vocês em letras, mas aí isso está além do nosso ensino hoje. Então, eu quero que vocês entendam que qualquer número que seja elevado ao expoente 0, o resultado dá 1. Então, encontrou lá um número enorme, 454, elevado ao 0, elevado a 0, a resposta dá 1. Então, não tem o que errar. Viu um número elevado a 0, a resposta dá 1. Mas eu já vou explicar, vou mostrar para vocês aqui, nessa potenciação aqui, eu vou mostrar como é que a gente chega esse A elevado a 0 igual a 1. E depois, tem uma base, que é A, um número qualquer, A, elevado a um expoente negativo. Reparem que tem um menos n ali. Toda vez que vocês encontrarem uma base com um expoente negativo, a primeira coisa que você tem que fazer é inverter a base. Inverter a base, se você inverter, é você simplesmente, o que é, aqui é como se fosse A sobre 1. Você inverte, o 1 vai para cima, o A vai para baixo, você inverteu a base, e você, onde era negativo, você passa a ser positivo. Então, encontrou, né, um expoente negativo, a primeira coisa que você tem que fazer é inverter a base. Inverter a base, você já tem um expoente normal, o expoente vai ser positivo, depois você troca de menos para mais, desde que você troque, inverta, né? Você inverteu a base aqui, pode seguir para o jogo. E aí você tem 1 sobre A elevado a N, a mesma coisa que 1 sobre elevado a N sobre A elevado a N. Mas isso aqui parece um pouco complicado, mas quando a gente começar a fazer os exercícios, vocês vão ver que é fácil. Lembra que eu falei que eu ia dar uma explicada nisso aqui? Vou dar uma explicada nesses dois aqui, aliás, os três aqui nessa situação. 2 à quinta. Quem é a minha base? Número 2. Quem é o expoente? 5. O expoente indica quantas vezes a minha base vai aparecer na multiplicação. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E aí eu tenho que fazer 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32.
Agora reparem que eu vou subtrair uma unidade do expoente de cada vez. Então aqui está 2 à quinta, reparem que eu botei aqui 2 à quarta. Tirei uma unidade, 5 menos 1, 4. E agora eu quero resolver quanto é 2 à quarta. Quem é a base? A mesma. E quantas vezes minha base vai aparecer na multiplicação? 1, 2, 3, 4. Uma multiplicação que vai ser resultado quanto? 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16. Mas nesse momento eu quero que você dê uma parada. Pensa, o que eu fiz com 32 para chegar a 16? Eu dividi por quanto? Dividi por 2. 32 por 2 deu 16. Olha, 2 à quinta deu 32, então 2 à quarta é o 2 à quinta dividido por 2. E aí deu 16. Vamos continuar baixando uma unidade do expoente. Era 4, virou 2 ao cubo, ou 2 elevado à terceira potência. A base é a mesma, 2, só estou subtraindo os expoentes. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Da mesma maneira que eu achei 32 dividido por 2 deu 16, se você pegar o 16 e dividir por 2, você vai encontrar 8. 2 ao cubo é igual a 8. Mas se você não lembrar disso aqui, o que você tem que fazer? 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2, 8. E agora eu quero baixar mais uma unidade aqui. 5, 4, 3, 2. 2 elevado ao quadrado, ou 2 elevado à segunda potência, o 2 vai aparecer na multiplicação 2 vezes. Esse 2 aqui indica quantas vezes vai aparecer o número, a base. 2 vezes 2 são 4. Reparem de novo que eu peguei o 8, dividi por 2 e encontrei 4. Agora para. 2 elevado ao quadrado, 4. 2 elevado a 1, pego o 4 e divido por 2. Quanto é 4 dividido por 2? 2. Se você reparar, 2 elevado a 1, quantas vezes a base vai aparecer aqui na multiplicação? Uma única vez. Então, 4 dividido por 2 deu 2. E agora, 2 elevado a 0. Pega o resultado anterior e divide por 2. Se você pegar o 2, que é o 2 elevado a 1, e dividir por 2, quanto é 2 dividido por 2? 1. E aqui está mostrando, mais ou menos para vocês, que 2 elevado a 0 é igual a 1. Ou qualquer número elevado a 0, o resultado vai dar 1. Vamos continuar diminuindo uma unidade do expoente. Aqui, 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1. Reparem que agora eu tenho 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 pega o resultado anterior e divide por 2. Quanto é 1 dividido por 2? 1 sobre 2. 2 elevado a menos 1 é isso aqui, ó. Eu inverto a base é 2, né? Ficou 1 sobre 2. 1 sobre 2 elevado a 1. 1 sobre 2 elevado a 1 dá 1 sobre 2. E agora aqui, 2 elevado a menos 2. Mesma coisa. Pega esse 1 sobre 2 e divide por 2. 1 meio dividido por 2, isso vai dar 1 quarto. E aí está mostrando mais ou menos que quando eu tenho um expoente negativo, eu tenho que inverter a base e trocar o sinal do expoente e fazer a operação normalmente. Alguns exercícios para fixação, tá? Eu vou mostrar aqui que menos 3 elevado ao quadrado, eu quero que você na letra A pegue quem é a base. A base é o que está dentro do parênteses, é o que está embaixo. Em cima, o 2, esse expoente 2 aqui, não é um expoente é de tudo que está lá dentro. Então, quantas vezes esse parênteses vai aparecer na multiplicação? Vai aparecer quantas vezes? Menos 3 que multiplica menos 3. Lembrando que a multiplicação de dois números negativos, menos vezes menos, é igual a mais. 3 vezes 3 é igual a 9. Toda vez que você tiver que multiplicar vários números negativos, basta contar a quantidade de números negativos. Se essa quantidade for par, no caso aqui, par, 1, 2 números negativos, o resultado é positivo. Se a quantidade de números negativos for ímpar, aí a resposta será negativa. Voltando para cá, eu tenho aqui letra B, 1,3 elevado ao quadrado. Olha, 1,3 é a mesma coisa que 3 sobre 10 vezes 13 sobre 10. Ah, professor, não entendi. O que eu fiz? Quem é a base? Não é 1,3? Quantas vezes 1,3 vai aparecer na multiplicação? 1,3 vezes 1,3. Porém,
1,3 eu consigo transformar para a fração, que é 13 sobre 10. É o número sem a vírgula, é o numerador, e o denominador é décimo, que aqui eu leio 13 décimos. 13 décimos vezes 13 décimos. Isso vai dar 13 vezes 3, 169. 10 vezes 10, 100. Agora, se eu vou dividir por 100, a vírgula anda 2 casas para a esquerda. Então fica 1,69. Ah, professor, não tem vírgula. Coloca a vírgula e anda com a vírgula 2 casas para a esquerda. Dá 1,69, que é 1,3 ao quadrado. Olha isso aqui. Parece difícil, né? Muito, né? Olha só, menos 325 elevado a zero. Olha o resultado. Lembrando que qualquer número elevado a zero, expoente zero, a resposta é 1. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser um número enorme lá dentro, um número com vírgula lá dentro. A resposta sempre será 1. E embaixo eu tenho menos 1 ao cubo. Quem é que está dentro do parênteses? O que está sendo elevado ao cubo? O que está sendo elevado à terceira potência? O menos 1. Então isso aqui é menos 1, que multiplica menos 1, que multiplica menos 1. Quantos números negativos vocês estão vendo? 3. 3 é um número ímpar, então a resposta será menos 1. Por que menos 1? Porque 1 vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1. Só que o resultado é negativo porque eu tenho 3 números negativos. Muito obrigado, até a próxima.